Olá, uma ótima noite a você que nos acompanha pelo jornal manchetedigital.com.br. JMDcast começando agora às 19 horas 46 minutos, 15 graus a temperatura. Tinha uma garoa lá fora depois dessa chuvarada que a gente teve aqui na nossa região. E claro, hoje vamos tratar de um tema que prometi já na semana passada e também tem chamado muito a atenção dos seguidores e da comunidade em geral. E para isso a gente trouxe uma fonte da área. E aí o professor hoje que está conosco aqui vai trazer esse tema e certamente algumas perguntas também que a nossa comunidade tenha. Comunidade que eu digo os nossos seguidores. E o Eliezer está aqui com a gente. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jefferson, muito obrigado. Boa noite a teus ouvintes que nos assistem, né? Vamos lá, então. Vamos para a nossa rodada de perguntas. O Eliezer, professor, formado em Biologia pelo IFE, né? Trazer um pouco da tua vivência, assim, tá? Hoje dando aula. Aposentou a bombacha ou não? Não, bombacha não aposentei. A gente tenta, mas não consegue, né? Diminuímos um pouco o uso por conta da questão profissional mesmo, né? Sim. O trabalho acaba puxando bastante, puxando né? Ainda mais que eu trabalho em uma escola aqui em Tupã e outra em Cruz Alta. Ah, sim. Então é um vai e vem para lá e para cá. Isso aí. Mas hoje a gente vai falar sobre os felinos, um tema que inclusive fui procurado aqui na redação pelo professor para trazer desmistificar um pouco, né, algumas dúvidas que a comunidade tem e também a forma como a gente tem que se comportar a partir de agora, já com essas aparições constantes. Há um fator científico que possa nos remeter a essas aparições tão constantes, ou como já conversamos em off, é aquela questão de todo mundo ter um aparelho, um mobile, um celular, e aí sim gravar, né, registrar esses momentos. É o que eu te falei, né? É os dois. A gente entra aí numa escala também de crescimento populacional, crescimento das lavouras, a questão climática. Agora mesmo, né, a gente aí passando por mais uma estação chuvosa. E isso tudo é uma escala. Tu vai indo até que dá um efeito dominó. Um cai, todos caem. E daí vem vindo. Né? Nós aqui na nossa região, a gente está mais com a aparição das onças pardas. Leão-baio, a puma que falam, que é onça também. Mas se tu pega ali uma região do Pantanal, as pessoas já estão acostumadas a conviver com as onças pintadas. Elas são características daquela região ali, Pantanal, Amazônia. Então, nós aqui eu acredito que esteja tendo bastante aparição por conta de um desequilíbrio ambiental. Pode ser que outros colegas da área pensem de outra forma, né? A questão climática vem interferindo muito na vida selvagem. Sim. E uma coisa assim, que as pessoas às vezes falam e acabam divulgando de forma errada. Se tu tem uma aparição excessiva de onças, como nós estamos tendo, está querendo dizer que o meio ambiente ali que elas vivem não está funcionando da forma correta. Porque a onça aqui no Brasil ela é um dos melhores bioindicadores que a gente tem, de escala ecológica. Bioindicador seria tu pegar um ser vivo, uma planta, um animal, um micro-organismo e utilizar aquilo como indicador de algo. A onça hoje ela está na escala da questão alimentar. Na cadeia alimentar a onça está no topo. Então ela se alimenta de tudo. É que nem nós estamos no topo da cadeia alimentar também, a gente se alimenta de tudo. A onça estando no topo quer dizer que ela indica muitas coisas. Se ela começa a sair do habitat natural dela e vir para as cidades, para os campos, quer dizer que aonde ela está não está funcionando como deve. O meio ambiente está dizendo que aquilo ali tem algo errado que a gente precisa mudar. Sim, então, além desses fatores, a escassez também de alimentos, enfim, de presas, faz com que elas
acabem saindo ali vamos dizer assim, do habitat e dividindo esses espaços, ou o espaço dela que está ficando curto mesmo? Tem a questão da escassez, né? Por Sim. exemplo, ninguém caça onça, né? Eu ouvi já dizer isso. Sim, ninguém caça mais onça, até porque no Brasil nós temos uma lei que é proibida a venda de pele de animais selvagens. Antigamente era comum as pessoas caçarem, principalmente felinos, para fazer casaco de pele, enfim, vários itens de vestimentas. Hoje já não se pode mais, é proibido. Mas aí tu acaba interferindo de forma não intencional, né? Vamos dizer assim, a onça se alimenta de capivara. Nós também nos alimentamos de capivara. Não adianta dizer que não. As pessoas caçam a capivara para comer. Então, no momento que tu começa a caçar em excesso a capivara, tu está diminuindo a alimentação das onças, que também é a caça delas, né? O veado, o cervo. O humano também se alimenta. É uma carne que a gente caça, se alimenta. Não adianta tapar os olhos e dizer que não. Então, tu começa a caçar de forma excessiva naquela determinada região, acaba que determinado animal que se alimenta dele precisa procurar em outra região um alimento. Sim. E aí, onde é que ela acha alimento em excesso? Aí vem para as lavouras, ataca rebanho, ataca gado, ovelha, galinha, porco. Acaba que daqui a pouco ali o dono daquela propriedade investe contra ela, porque ele quer proteger, né, a sua propriedade, ele quer proteger os seus bens, e isso acarreta uma perca econômica para ele. Só que, se nós for pegar a raiz do problema, começou lá atrás, primeiro com o desmatamento. E aí nós temos que ver o que é legal e o que não é legal, né? O que é lavoura hoje, não adianta nós querer dizer assim, vamos terminar com as lavouras e vamos plantar. Não. É lavoura, é lavoura. Não tem como recuperar a vegetação nativa do que era antes de ser lavoura. Isso é a nossa pegada ecológica, é o prejuízo, vamos dizer assim, da população humana no meio ambiente. Agora, tu tem ali uma propriedade que tu pode desmatar, vamos dizer, 80% e deixar 20%, mas daí de forma, vamos dizer, no jeitinho brasileiro, tu desmata 82%, deixou 18%. Aqueles 2% fez uma interferência enorme, né? Porque foi feito um estudo, existe um estudo, não é porque o governo simplesmente quer que tu deixe. Tem um estudo por trás disso que diz que os 20% conseguem fazer a manutenção da fauna e da flora daquela região. Sim. E aí acaba tendo esse prejuízo, fica desbalanceado, vamos dizer. Desbalanceado, entende? Então, se tu, por exemplo, eu não vou dizer exato, mas determinada região do Brasil, tu tem que manter 80% da vegetação nativa. Determinada região é 60, 40, 20, 10. Vai depender da região. Tu mantendo aquilo dali, tu tá fazendo um equilíbrio. Claro, vai ter, de vez em quando o pessoal vai entrar, tu mesmo, dono, vai liberar para caça, vai entrar, vai caçar ali um tatu, um cervo, uma capivara, alguma coisa, mas caçar 1, 2 lá de vez em quando não vai causar um desequilíbrio tão grande quanto que se tu começar, essa semana sai para caçar, semana que vem de novo, e de novo, e de novo, entende? Tem essa questão que tu precisa fazer ciclos, assim como tem um ciclo dentro da lavoura de plantio. Essa semana mesmo eu estava vendo ali a questão do soja, que alguns, do soja não, do trigo, que alguns produtores, eles fazem uma circulação dentro da sua propriedade. Então, numa área que eles produziram milho, eles produzem soja nesse ano, trigo, assim, eles fazem esse rodízio de plantio. Então, tem que fazer um rodízio ali naquela tua propriedade também durante a caça. Sim. Entende? Não começa a ir, né? E não adianta assim, né? Eu já tive a mente muito fechada nisso. Meu Deus, tem que mudar a mente da pessoa. Não pode mais caçar, não pode mais derrubar árvore, não pode mais... Não é que não possa. Até porque a gente precisa também desses elementos para subsistir. A gente precisa, né? Faz parte da nossa subsistência, entende? Só que
tudo que é feito com consciência e com responsabilidade, o impacto é menor. Entende? E aí entra o que a gente chama de pegada ecológica. A nossa pegada ecológica hoje é que nós precisamos da lavoura para produzir, nós precisamos da cidade para viver. Hoje a população é mais urbana, se teve uma época que era mais rural, só que tudo tem que ser com responsabilidade. Sim. Tem que ter essa consciência. A consciência, exatamente. Consciência ambiental. Isso. Que é o termo que se usa, né? É o termo que se usa, consciência ambiental. Só que quando tu fala em ambiental, vem muitos paradigmas, né? Quando apareceu aquela onça lá na localidade do Espinilho, inúmeras pessoas aqui da região começaram a postar vídeos que não eram verdadeiros, né? Ah, sim, aquilo ali causou uma confusão. E causou uma confusão imensa, entende? Então, a falta de informação é a nossa maior arma hoje. A falta de informação, porque daí um diz isso, outro diz aquilo, outro diz isso, e nenhum procura uma fonte verdadeira. Não procura saber se é verídico. E hoje em dia, né, como tu diz, a questão midiática, todo mundo tem um telefone, todo mundo pega, tira uma foto. Agora nós estamos aí entrando na geração da inteligência artificial. Entende? O próprio Fantástico já fez uma reportagem sobre diferenciar o que é verdadeiro e diferenciar o que é inteligência artificial. Então, quando daqui a pouco tu tá divulgando um vídeo que nem real não é. Sim. Até teve a utilização da inteligência artificial. Um prefeito usou a inteligência artificial agora para fazer trazer uma informação para a comunidade em relação às chuvas. Então isso vai ser cada vez mais frequente, né? E cada vez vão se utilizar mais esses recursos. A gente sabe que é inevitável que isso aconteça. Agora, eu ainda vou além. A imaginação humana e o teu comportamento ligado ao conhecimento faz com que as pessoas acreditem em determinado fato ou não. Então, é a experiência de vida. Exatamente. E aí a gente vê que quanto mais a gente se dedica ao conhecimento, menos refém a gente fica dessas pegadinhas e dessas questões de desinformação. Né? E é muito fácil, às vezes, acreditar naquilo que tu quer como verdade. Né? De repente tu vai chegar lá numa situação e eu queria que essa onça estivesse morta, e a pessoa vai acreditar naquilo ali então interessa se é a lei, se não é a lei, ele vai crer naquilo independentemente, né? Então às vezes é complicado também essa parte, né? Tem muita gente que ainda acredita que tem que ser eliminando que resolve o problema. Que é eliminando que resolve o problema, né? Só que o que acontece? Tudo que existe na natureza hoje, daí entra a questão do Darwin, né? Quem estudou e entendeu um pouquinho de evolução sabe que o Darwin defendia que, e isso é um fato, não é o meio que se adapta, não é o mais forte que sobrevive, não é o mais... É o que melhor se adaptou àquelas mudanças. O meio ambiente mudou, tu se adaptou, logicamente conseguiu se reproduzir e a tua espécie assim seguiu, sobreviveu. Né? E a humanidade na escala evolutiva, ela foi se adaptando na seleção natural e excluiu da natureza, eliminou da natureza todos os seus predadores. Né? Não vou dizer que numa escala evolutiva o ser humano não era predado. Era. Nossos ancestrais eram predados, só que eles foram evoluindo, em que no momento atual não se existem mais predadores da raça humana. A gente atingiu essa soberania, vamos dizer assim, sobre as outras espécies. A gente conseguiu eliminar os nossos predadores. Hoje nós somos o predador. Se teve uma época da história biológica em que o ser humano era a presa, né? E isso foi indo, e daí se desenvolveu na espécie humana a seleção artificial, e assim, selecionando determinadas espécies para direcionar para aquilo que elas queriam. Os próprios cachorros é um exemplo disso, né? O cachorro, ele foi domesticado de forma artificial, diferente do gato. Sim. Já que a gente está falando em felino, né? O gato, ele se domesticou naturalmente.
O cachorro, exato, o cachorro foi domesticado de forma artificial, né? Os nossos ancestrais, quando viviam de forma nômade, né, se instalavam aqui, eles começaram a observar que o quê? Os lobos primitivos vinham se alimentar dos restos de comida que eles deixavam. Sim. Fazia a caça e daí o lobo primitivo vinha ali, se alimentava daquele resto de carne, da carcaça e assim ia. Com o tempo, isso acabou sendo benéfico para ele. E daí aquelas comunidades nômades, né, as tribos antigas, primitivas, elas começaram a fazer isso de forma proposital. Porque o animal se alimentando, ele vai investir contra qualquer... Né? Isso a gente faz, eu lembro que eu fazia quando era criança, do cachorro tá comendo, ali roendo um osso, colocar a mão, quando é filhote, para deixar ele brabo. Ah, sim, vai treinando. Tu vai treinando, né? E ali, então, o que acontecia? O lobo primitivo tinha alimento e o humano primitivo, o hominídeo, tinha proteção contra possíveis predadores. Então, ao pouco, eles foram tornando uma relação ecológica ali, até que os lobos foram domesticados e evoluíram para o cão doméstico. Muito bem, olha aí, viu? O que é a gente... O JMDcast também traz conhecimento para os nossos web seguidores. Nós estamos hoje aqui com o professor Eliezer Silva, falando um pouco... O assunto no videocast, ele vai evoluindo, mas certamente a gente vai trazer mais pontos em relação aos felinos. Estamos com o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana, agropecuária da nossa terra, e Cressol nos apoiando nesta noite de garoa. Agora eu acho que parou um pouco, mas tivemos muita chuva nas últimas horas aqui em Tupanciretã, inclusive com o Instituto Nacional de Meteorologia confirmando mais de 270 milímetros no mês, tá? A gente tem visto alguns números, 350, 400 milímetros em 48 horas. Antes de vir aqui, 476 em Tupã. Em Tupã. Olha, pessoal, eu, pela experiência que eu tenho, o ano passado foram duas situações que gerou alagamentos, né, com as enxurradas, as sangas que ficam no entorno da cidade, que algumas cruzam, inclusive no Marcial Terra, no entorno da Pedreira, Severo da Rosa. Para alagar em Tupã, tem que passar de 30 milímetros em uma hora. 30 milímetros em uma hora. O ano passado nós tivemos uma chuva torrencial, que ela passa de 30 milímetros, ela já é uma chuva torrencial, de 42 milímetros. Essa causou uma enxurrada, inclusive na Chapeta. Ruas alagadas, a Avenida Vaz Ferreira alagada, enfim. E a outra que veio 2 dias depois, um dia depois, 36 milímetros. 470 milímetros em 48 horas, nós não estaríamos aqui nesse momento hoje. Estaríamos certamente ajudando outras famílias, outras pessoas, naquele mutirão todo. Eu sei que os fluviômetros, aqueles que são entregues, até mesmo como um mimo daqui a pouco, que ele é o marcador analógico, né? Ele vai marcar, ele vai nos dar uma noção, né? Mas hoje, com os digitais, a gente consegue ter uma precisão maior nessa informação, né, nos dados. Sim. Mas isso não quer dizer também que não tenha chovido em outros pontos, porque a chuva, como eu sempre digo, num ponto ela é de uma forma, no outro ela é da outra. Exato, né? Isso a gente Mas na cidade nós não tivemos esse número. No interior eu acredito que teve, porque foi feia a coisa, né? Tem regiões aí do interior que o pessoal não consegue nem vir na cidade, né? E aí a gente fugindo um pouco do assunto dos felinos, vindo um pouco para a biologia, vindo um pouco para a natureza, enfim, porque a biologia acaba também pegando, né? O estudo da vida, como diz, né? O estudo da vida, e acaba pegando tudo, né? Engloba tudo de uma forma geral, né? Como a natureza se adapta a esse novo modelo, né? Cara, nós tivemos, né, na história dos 4,5 bilhões de anos que a Terra tem, com a expansão do Big Bang, nós tivemos 5 grandes extinções, e cientistas dizem que estamos caminhando para a 5ª. Né? A natureza se adapta. Até há uns dias atrás eu falava isso numa turma de primeiro ano,
para os meus alunos. A evolução, ela não é assim, eu sempre digo, a imagem mais errada que vocês vão ver de evolução é aquela dos do chimpanzé virando humano. Não foi daquele jeito, sabe? Tu pega assim, vamos trabalhar na natureza no geral, né? Quando o meteorito caiu com a extinção dos dinossauros, não foi instantâneo. A natureza, ela começou a se adaptar às espécies de plantas, de animais, de bactérias, de fungos, de protozoários da época daquela extinção começaram a morrer e os que não morreram tiveram que se adaptar. Entende? Hoje o que eu vejo? A nossa realidade vai ser, né, pode ser que eu esteja errado, pode ser que não, mas eu vejo, do pouco que eu entendo, que a nossa realidade vai ser essa. Né? Se foi o tempo em que o Rio Grande do Sul ia ter invernos extremamente frios, verões quentes, as 4 estações bem características, que é a fama do nosso estado. Quando daqui a pouco nós vamos ter um verão mais ameno, esse mesmo, né, tivemos ondas de calor, isso já insuportável, né? Em Santa Maria ali tinha dias que chegou a 50 graus a sensação térmica. 52 bateu. Né? A sensação é aquilo que chega com a umidade do ar, né? Então, umidade quase zero. No verão, né? No verão. No inverno é o vento. No inverno é o vento. É o vento. E agora, né, o ano passado passamos pelas enchentes em maio. Agora, esse ano, estamos passando aí por mais uma estação chuvosa. Alguns pontos do estado estão alagados de novo. E a gente vai ter que se adaptar. Isso é a natureza se adaptando ao impacto climático e ambiental que o ser humano está causando. Não adianta dizer que é os outros as outras espécies, o ser humano. Entendeu? O ser humano. Até porque o crescimento populacional está muito grande. Entende? É aquilo que eu te falei. Se tu pega ali 100 anos atrás, a população era maior rural. Tem, a vida na cidade era bem menor. Agora, se tu pega hoje, 90% é urbana e 10% é rural. E a população também era menor, né? A população também era menor, tudo era menor. O crescimento industrial também, isso são coisas que não adianta nós querer que pare. O consumo também, né? O consumo é muito grande. Nós chegamos numa era de consumir muito. É tudo muito fácil. Antigamente se produzia em casa, né? Porque o acesso era limitado. Hoje está ali, né? Todo mundo tem o acesso, alguns em menos posses, outros em mais, mas está ali, o acesso é muito prático. Só que não adianta nós querer dizer para de produzir. Não, isso não existe. Não existe. Nós precisamos procurar alternativas mais sustentáveis para produzir. Sim. Porque isso aqui, eu sempre dou exemplo para os meus alunos lá do 6º ano, quando eu faço eles pensar sobre a questão sustentável, porque quando falam em sustentabilidade, abre um leque, abre debate, uns são contra, outros são a favor, uns não têm uma opinião formada. Eu acho que a maioria não tem opinião formada. A maioria, quem tem uma opinião formada, entende que isso é uma questão de política pública. Hoje é uma questão de política pública. Voltando a falar dos felinos, né? Vou te dar um exemplo. Tu tem uma propriedade e tu perde lá na tua propriedade, tu tem uma criação anual de 100 cabeças de gado. Tu perde, então pequeno produtor, né? Tu perde ali 20 cabeças de gado por ano. Tu vai recorrer a quem? Aos políticos, né? Ao executivo, ao legislativo, a brigada ambiental que nós temos, para te dar uma solução. O que nós vamos fazer com isso daqui? Eu estou perdendo, está me dando perca econômica, estou perdendo dinheiro, isso aqui é minha produção, é meu trabalho, é da onde eu tiro meu sustento, entende? Aí tu vai lá, tu recebe uma cartilha lá, aí tu acha que é uma alternativa que o governo vai fazer. Mas, na verdade, ele está te dizendo, instala cerca elétrica, muda teu gado de lugar, faz uma mangueira, faz isso, faz aquilo, não sei o que, coloca câmera, isso aqui. Aí tu tá perdendo dinheiro, tu tem que investir mais para parar de perder o dinheiro.
enquanto eles poderiam fazer um manejo daquela fauna que tem ali, daquela fauna selvagem, para um local que não iria causar tanto impacto. Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 3 grandes reservas, que seria a do Turvo, em Derrubadas, a Flona, em Passo Fundo, os Canyons de Itaimbezinho, que também é uma reserva, entende? Então, se investir nisso, tu consegue manter, tu consegue fazer com que o agronegócio e a vida selvagem andem junto. Porque hoje, quando tu fala em desmatamento, caça ilegal, abate ilegal de animais, se tu colocar assim, perguntar quem é os culpados? Os produtores rurais. Mas é o produtor rural que alimenta. Entende? Então, o que acontece? Cabe aos nossos governantes, e isso nas 13 esferas, federal, estadual, municipal, desenvolver políticas para auxiliar e fazer com que eles andem junto. Sim. Os dois. Um sem interferir no outro. Sim. Eu até ia citar agora para ti, ia trazer esse tema, para virar um pouco a chave do assunto, né? Que a gente estava já entrando em outro debate, mas faz parte do entendimento, do conhecimento, né? Tá tudo ligado. Então, esse remanejamento seria daqui a pouco muito mais fácil do que abrir um espaço aqui, ou abrir um espaço de conservação para esses animais. Será que teríamos aqui na nossa região central um número suficiente da espécie para daqui a pouco, não, vamos fazer uma reserva legal aqui e vamos resolver o problema? Para isso precisa inicialmente investir, né? Fazer um investimento no quê? No monitoramento, né? Esses dias eu vi uma reportagem de uma onça parda que foi encontrada morta em Salto do Jacuí, se não me falha a memória. Temos vários casos. Né? Agora, há pouquinhos dias, essa semana, circulou uma que foi abatida aqui em Tupã. E aí, na publicação ali, não vou dizer uma reportagem, porque era uma publicação do Facebook, não tinha uma fonte, nada. O mesmo animal foi visto há uns dias atrás em Júlio de Castilhos. Como é que tu sabe? Tinha chip eletrônico no animal para fazer, tinha um grupo de veterinários, biólogos, engenheiros ambientais controlando, monitorando esse animal. Ele tinha uma tornozeleira, não, uma coleira eletrônica. É bandido, né? Não, tornozeleira é outra espécie. É outra espécie que usa, né? É outra espécie que usa. Tinha uma coleira eletrônica monitorando assim. Como é que tu sabe que era o mesmo? Pois é. Entende? Mas saiu até numa mídia local aí em relação a esse tema. E até eu fiquei também um pouco incomodado com a matéria. E não adianta vir me mandar mensagem aí, porque tem um chatinho aí que quer mandar mensagem pro cara. Tá errado aquilo ali. Porque não tem como a gente precisar se é a mesma onça que estava lá em Itaara, ou lá em outro lugar, ou aqui, ou ali, ou até aquele casal que foi flagrado aqui no interior e depois virou até notícia na 0 hora, inclusive, em GZH. Sim. Saiu, foi uma repercussão tão grande. O monitoramento ainda é muito pouco, né? É muito pouco. Geralmente é monitorado espécies que estão sendo estudadas, espécies ameaçadas, né? Então, ou alguma espécie que está sendo reintroduzida, é feito um monitoramento por um determinado período de tempo, depois se retira. Até porque o monitoramento em si é muito caro para fazer. Né? Eu não tenho noção de valores, mas eu sei que é caro, entende? Então, e outra, tu pegar uma espécie que saiu de Itaara e parou aqui em Santa Tecla, nós estamos falando aí de centenas de quilômetros, né? Ela veio de uma ponta a ponta em poucos dias. Não faz isso, né? Não faz, a espécie cansa, né? O felino cansa. E eles têm hábitos noturnos, então eles fazem uma zona de território. E já tem que dividir daqui a pouco a busca, tem que caçar e tem que ir atrás também de onde tem mais ofertas de alimentos. Exato. Então eles não vão vir em 5, 6 dias fazer esse percurso. Não, eles não é que nem nós que viajamos por viajar. Não, ele vai viajar, ele vai se deslocar de um local para outro em busca de alimento, em busca de
Aí entra a questão também, existem animais que se deslocam centenas de quilômetros, as borboletas monarcas é uma delas, né? Viajam milhares de quilômetros. Os pássaros fazem, né, a migração, eles têm um instinto migratório, que nos felinos não existe. Não é documentado que felino tem instinto migratório, entende? Então, para o animal, para o ser vivo migrar, ou ele está procurando alimento, que no local que ele está nesse momento foi zerado, não tem, né? Ou ele está procurando uma fêmea para se reproduzir, ou é instintivo. O pássaro migra porque ele não gosta do frio. Ele é um animal de clima tropical. Então, determinadas espécies vão migrar no nosso inverno, eles vão migrar para regiões mais quentes. Quando aquela região começar a esfriar, ele vai migrar e vai voltar, né? Isso a gente vê muito nas tesourinhas no verão. Sim. As tesourinhas têm, né? Que é aquele pássaro que tem o rabo, parece uma cauda, parece uma tesoura. Elas têm esse instinto migratório. Que não é o caso dos felinos. Que não é o caso dos felinos. Esse é o JMDcast desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E o Jornal Manchete está aqui hoje com o professor Eliézer Silva, nosso convidado, para falarmos a respeito dos felinos e também alguns outros assuntos que a gente acaba abordando nesse nosso bate-papo desta noite, direto aqui do estúdio do Jornal Manchete Digital. Nós estamos com o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana, a agropecuária da nossa terra, e Cressol. Está conosco aqui o João César Flores assistindo. Um abraço a ele, o Carlos Soares lá de Canoas. E aí, Carlos, como é que está a tua região aí? Conta para nós. Muita água por aí, enfim, né? Tá em Canoas, a gente está acompanhando daqui também alguns noticiosos. O Jefferson Bonato conosco, curtindo direto da capital. Uma ótima transmissão, muito obrigado. A Maria José conosco também está assistindo. E também a Rosa Maria Araújo conosco nesta noite, que está começando a ficar fria aqui na Terra da Mãe de Deus. E a sensação térmica daqui a pouco a gente vai ter bem menos do que 14 graus. Não sei quanto que está os metros por segundo a velocidade do vento, mas tem como calcular. Só multiplica por 3,6 e traz para o quilômetro e a gente chega no resultado. Vamos lá então, dando sequência aqui na nossa entrevista. Entrevista essa que a gente já tinha feito um bate-papo antes para já trazer alguns temas. Obviamente muita coisa a gente vai poder comentar aqui, trazer também, mas o tempo é curto. Mas eu até falar para o pessoal que nos acompanha, o Eliézer também é uma das nossas fontes quando eu procuro. E o Geraldo Salgado também, mestre Geraldo, que também nos auxilia. Biólogo, antigo, veteranaço. Inclusive, logo ele vai estar por aqui também. Ele também tem umas previsões muito interessantes. Eu entrevistei ele uma vez antes da Covid-19 e ele deu a cartada certa. Depois falou das enchentes. Então, são pessoas que muitas vezes a maioria das pessoas, por ignorância, acaba descartando, mas sempre trazem um conhecimento diferenciado. Né? Até porque tem uma dedicação, né, para o estudo. Né? Então, já deixar um abraço para ele também, ele que está sempre na nossa audiência. O comportamento dos felinos, Eliézer. Daqui a pouco, como a gente estava conversando, né, aquela caçada e tal, e se depara com o animal. As pessoas às vezes não acreditam que eles têm medo da gente, né? Como é que é essa relação? É assim, ó. Vou explicar como se eu estivesse explicando para os meus alunos de 6º ano. Por favor. Tá? Inclusive, isso foi algo que eu aprendi com o meu orientador de estágio. Meu orientador dizia assim, ele me perguntava, teu avô estudou até que série? Eu disse, não sei nem se meu avô estudou, acredito. Ele sabe ler e escrever, mas não sei até que série ele estudou. Então, explica as coisas, se teu avô entender, tá ótimo. A gente pega a pirâmide alimentar, tá? Isso tu pega, no topo vai estar os maiores predadores. No topo, se tu pega o humano e a onça, vamos dizer, o felino. Os dois estão no topo, entende?
Como é que nós vamos ver o que é presa e o que é predador? Se está no topo, não tem nada mais acima, não é presa, é predador. Entende? O que tem abaixo é presa do que tem acima. Entende? Nós, tanto onça quanto humano, estão no topo. Entende? Ela não nos vê como uma presa, ela nos vê como um predador e que um predador que pode competir com ela. Entende? Na natureza, a espécie ela tenta fazer o menor gasto possível de energia. Entende? Porque se alimentou hoje, pode ser que vá conseguir se alimentar, parecer uma caça ali, daqui 3, 4 dias. Então, ela tem que fazer essa manutenção da sua energia corporal. Se tá, né, respondendo a tua pergunta, tá numa caçada, tá na lavoura, tá curtindo um banho do rio, tá, né, verão, tá acampando, aquela coisa toda, você deparou com um felino. Pescando. O teu instinto, e isso é uma herança genética dos mamíferos, é proteger, né, proteger a tua prole, entende? A onça, não vou dizer, não ataca o humano. Não vou dizer porque existem relatos de onças que atacaram. Eu estaria mentindo se eu dissesse que ela não ataca. Mas quais são os motivos que ela vai atacar? Quando ela estiver com filhotes, né? Tá, veja bem, os motivos que elas irão atacar. Provável. Vamos lá, isso, prováveis motivos. Prováveis motivos que elas vão atacar. Na maioria das vezes ela foge. Mas se ela tá com um filhote, recém-nascido ali, né? É instintivo de uma mãe defender a sua prole, né? Entende? Tu tá ali andando com o teu filho, tu se deparou, vamos dizer, com uma serpente, tu vai tirar a criança do chão, vai mandar correr, tá numa briga, vamos dizer assim, primeira coisa que faz é guardar as crianças dentro de casa, mandar se proteger. Então é instintivo dos animais, e quando eu falo agora falando em animais, eu englobo a espécie humana junto, proteger suas proles. Então, se tem alguma prole ali, algum filhote, é provável que ela te ataque, se ela se sentir ameaçada. Se ela estiver caçando ou se alimentando, isso qualquer animal selvagem está caçando ou se alimentando, ela vai atacar o que poderia interferir na caçada ou na alimentação dela. Tá? E se ela tiver com muita fome. Porque daí baixa os níveis de oxigênio, baixa o nível de glicose no... Muita fome. Muita fome. Se ela está assim, há uns quantos dias sem se alimentar, é provável que ela ataque. E daí, se atacou, partiu pro fight, não tem o que fazer. Vai acontecer que nem o Jorge, lá do Mato Grosso. Sim. Né? Mas o Jorge, ele tinha uma... Depois se descobriu... Tu vai trazer o termo técnico agora aqui pra gente, porque o jornalista não sabe nada. A gente se aproveita do conhecimento das fontes, né? Isso eu sempre digo para as pessoas. Não existe matéria, não existe conteúdo jornalístico sem fonte. Aí acaba acontecendo isso, de achar que viu a onça no domingo lá em Itaara e na quarta-feira ela estava aqui em Tupanciretã passeando, né? Então tem que pernada dessa onça. Que pernada dessa onça, né? Mas enfim, lá nesse caso, ele tinha uma relação com o animal, né? Foi o que aconteceu, foi o que a gente chama na biologia de ceva, né? Cevar o animal. Ceva não é a gelada, a cerveja, né? Não é a gelada. Né? A ceva é o ato de tu alimentar um animal selvagem, né? Aí a gente costuma usar esse termo no final do ano, diz, tô cevando um porquinho para matar no ano novo. Isso aí. Tá? Naquela região lá do Mato Grosso, os caras vivem há 200 anos tranquilo com as onças. Eles aprenderam a conviver. Eles entenderam que lá eles precisam morar lá, eles moram lá, a economia deles é lá, e é animal típico daquela, endêmico que a gente fala, daquela região. Então vamos conviver em harmonia nós dois aqui. Sim. Aquela onça, quando ela foi capturada, se percebeu assim que ela estava com bastante problema dentário, né? O que poderia causar... Isso é muito utilizado pelos veterinários, é analisar os dentes dos animais para ver se eles estão com algum problema de saúde. Foi verificado que ela estava com problemas dentários, uma inflamação ali, coisas assim. Então isso causou uma confusão mental. E aí aquela coisa,
Eu vou fazer o que gasto menos energia. E é comum tu pegar, se abrir o TikTok agora, tu vai ver ali vídeo de pescador, de pessoas que andam no Pantanal, lá no Mato Grosso, nos rios lá, atirando peixe. Já vi vídeo de pessoas indo intencionalmente atirar uma galinha, a onça esperando do outro lado do rio e eles jogando galinha de dentro dos barcos com pena e tudo. Matou só para alimentar. Entende? Então é mais fácil para o animal que caça. A caça gasta muita energia. Né? Geralmente o animal caça, se alimenta e deita dormir para fazer essa reposição de energia nas suas células. Então é mais fácil para mim. Eu vou pensar assim, para que eu vou correr atrás, fazer uma espera, caçar, gastar energia, pular, lutar. Vou me cansar se daqui a pouquinho cruza um de barco ali e me atiram alguma coisa para eu comer. Vai esperar. E foi o que aconteceu, né? Ele estava alimentando a onça e aí ela... Aí tem vídeo das pessoas... ela esperando ele, ela na volta ali, tentando entrar. Não. Tipo, como se ela tivesse a espreita. A espreita, armando a emboscada para pegar ele. Mas é que, na verdade, bem como o animal se comporta no seu habitat. Exato. Mas é que, na realidade, ele tinha... Desculpa, ele mantinha uma relação... ele mais alimentava, dela, né? Ele alimentava, quer dizer, de repente ele achava que tinha algo afetuoso com aquele animal. Eu vou alimentar esse animal e tal, enfim. Ou até mesmo daqui a pouco, será que as pessoas não pensam assim, eu vou alimentar porque daí não me caça? Não, tu alimentando, tu vai estar tirando ela do instinto natural, porque o animal, ele é senciente, que a gente fala, né? Ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele faz por instinto. Né? Isso nos diferencia das espécies. O ser humano sabe que pensa, o animal não sabe que pensa. Ele pensa, mas não sabe. É confuso. Não concatena a ideia. Não elabora raciocínio lógico. É confuso, mas é assim. Ele não sabe que pensa. Então tu tira... Como é que é o termo correto? Sencientes. Sencientes. Tu tira ele do instinto natural. Entende? Tu tira ele. É a mesma coisa que... Hoje em dia se foi proibido o uso de animais no circo, né? Então tu tira o animal ali, por exemplo, os domadores de leão, de tigres, tu tirava ele do instinto selvagem e transformava ele num animal doméstico para o teu uso. Tu alimentando um animal selvagem, tu tá tirando dele o instinto da caça, o instinto de procurar alimento, instintos migratórios que alguns apresentam, e acostumando ele com algo que é só ele esperar. E aí no momento que tu para abruptamente, ou que o animal está com muita fome, daí já vem causando uma confusão, porque aí o cérebro não está sendo oxigenado direito, porque não tem energia suficiente, as células neurológicas começam a falhar, baixa energia, baixa ATP, que é o termo que a gente utiliza para questão energética das células. O animal vai no primeiro instinto, assim, na primeira oportunidade que ele vê um alimento, e aí o ser humano para de ser visto como um predador e é visto como uma presa. Sim. Né? E o que fazer nessa hora? Porque daqui a pouco a pessoa pode ter alguma alternativa, de repente pode... algum comportamento que eu venha a ter aqui, eu posso, de repente, inibir essa ação. Às vezes a gente vê alguns vídeos, né? Não vira de costas. Não vira de costa. E isso é real mesmo? É subjetivo dizer. Vai depender da ocasião que o animal está. Mas é aquela coisa. Tem uma frase da Dercy Gonçalves que eu gosto, que ela diz assim, se tu me atacar, eu vou te atacar. Aí eu te esculhambo, ela diz assim, né? O animal é assim, se tu atacar, ele vai te atacar. Na dúvida, respeito, né? Respeita a natureza, tu está no habitat deles. Tu é o visitante da casa deles, não é ele o visitante da tua casa. Tu entrou na onde ele mora, né? Tem um vídeo até de um trilheiro nos Estados Unidos em que ele está andando, e daí lá nos Estados Unidos eles têm a onça parda também, que eles chamam de leão das montanhas, né?
E a Que onça... é esse puma aqui, né? o nosso puma. leão-baio, Nosso que a gente leão-baio. chama leão-baio, puma, assim vai. E ele tá indo assim e ela tá com um filhote, né? Ele está descendo a trilha e ela subindo e eles se encontram. Ele tá de bicicleta. Ele corre, ele volta para trás e corre, vira as costas e deita o cabelo. Ela investe contra ele uma quantidade de metros. O filhote fica e ela investe, ela não chega a atacar. Ela só dá uns tapa com a mão, com a pata, e investe. E depois ela volta, porque ela percebeu que ele não ia fazer nada. Não corria risco. Não corria risco. O instinto foi investir, né? Mas, assim, você chocou ali, faz isso. Tu sabe que para trás não tem perigo, né? Tu veio de lá. Então tu sabe que para trás não vai ter onça, só se alguma apareceu, mas é difícil. A onça também sabe que da onde ela veio não tem perigo. A intenção dela é te dar um corridão e voltar para trás. Tu também, tu corre para trás. Vão cada um pro seu lado. Cada um volta de onde veio. Na dúvida, volta tu para lá e eu vou para cá. É a mesma coisa quando a gente vê cobra, né? Serpente. Né? Até uma vez nós estava na propriedade do meu avô lá em Quevedos, eu e meu tio, e tinha uma jararaca, essas corre-campo. Assim, tava lá, assim, ela não tava andando, rastejando nada, ela tava parada. Acredito que estava dormindo, alguma coisa assim. Só que o instinto da gente, né, quando viu, volta para trás, né? Opa! Quando ela viu ali que sentiu que tinha presença humana, ela disparou. E meu tio, porque vamos matar, não sei o que. Eu olhei, o senhor quer matar? Mata, eu vou voltar, eu não vou pagar para ver, né? Sim. Daí eu disse que existem, agora falando um pouco disso. Já era biólogo? Sim, não sou biólogo, né? Eu sou professor, tem essa diferença. Então explica para nós. O biólogo é quem tem o registro no Conselho de Biologia. Eu não tenho registro. Questão registral só. Questão registral. Eu sou licenciado em Ciências Biológicas. É que nem o advogado. Claro. Não tem a OAB, é bacharel em Direito. Biólogo não tem a carteira, é licenciado ou bacharel. É uma questão de registro. Enfim, é uma questão registral, né? Mas a gente habitualmente chama de biólogo, né? Enfim. Mas já tinha formação na área? Já tinha, faz pouco tempo. Acho Reformulando que a minha manifestação. Já tinha formação, faz pouco tempo isso. Acho que foi nas férias desse ano que eu Então tu não é daqueles assim, não mata e tal. Não, eu vou pagar pra ver, que daí tu pega assim... daqueles assim, não, agora não e tal. Não, deixa o bicho lá. Eu também acho. Eu sou assim, deixa o bicho. A minha mãe... Ela é muito assim, vê um animal fofinho, um animal bonitinho. Eu quero pegar, deixa o bicho aí. Né? Esses dias ela me mandou foto de um bichinho estranho que ela tinha visto lá. Ela mora em Jaguari. E próximo onde ela mora tem bastante floresta, né? Bastante árvore ali, é uma vegetação nativa. Mandou uma foto. Olha que amor esse bichinho, eu tô dando comida. Ele come fruta. Resto de casca, resto disso. Olhei a foto do bichinho assim, era um gambá. Taquei os cachorros na mão e disse, para de alimentar, não dá comida. Mas ele é bonitinho, ele não morde, mas ele não é doméstico, dona Cleide. Já avisou. Ele não é, eu digo isso, ele não é doméstico. Ele tem um instinto, ele vai procurar comida, ele vai procurar e ele não vai morrer na natureza. A natureza é dele, ele vai se virar com as armas que ele tem. Claro, certamente. Né? Para de alimentar. Mas daí ele vai embora. Sim, ele vai embora, ele vai voltar para a natureza. Ele não é de ser criado dentro de casa, ele não é de ficar aí debaixo da área que tu tem. O grande segredo é não alimentar, é não... Pra que Sabe ele aqueles possa... desenhos, no Pica-Pau tinha quando a gente assistia? Não sei se as crianças de hoje assistem. Não assistem, né? Duvido muito. A minha não assistiu, tem 13. Se eu mostrei pra ela, ela disse, eu nem sei o que é isso, pai. Mas enfim. Mas antigamente vinha muito nos desenhos. Ela disse, claro que eu sei o que é o Chaves, mas óbvio que ela não sabe, porque ela não viu, né? Nunca assistiu. Nunca assistiu. Aparecia muito, não alimente os ursos, Isso não mesmo, alimente os animais, não alimente...
Tem o filme do Zé Colmeia, né? O filme mesmo do Zé Colmeia, que ele vive numa reserva lá nos Estados Unidos e diz assim, não alimente os ursos, né? Isso segue aquilo, não alimente os animais. Animal selvagem não foi feito para ser alimentado por humano. Muito bem, esse é o professor Eliezer Silva conosco aqui no JMDcast desta quinta-feira, 14 graus a temperatura nesse momento, está marcando no eletrônico aqui. Alguns comentários, o Vitor Fruê está conosco, de Júlio de Castilhos. O Carlos disse que muita chuva e esfriou lá em Canoas. A Renata Brum acompanhando esse nosso inteligentíssimo amigo. A Lúcia Fernandes, estou assistindo em Porto Alegre. A Simone Rosler, boa noite. A Kelly Rodrigues, boa noite, sou fã desse professor. O Luciano Cavalheiro desejando uma boa noite a ele. A Maria do Carmo Surtica assistindo conosco também na nossa transmissão. Ficando um pouco rouco aí com o tempo. Eliezer, a gente sabe que o tempo vai passando, né? Acho que conseguimos trazer algumas informações, eu também consegui aprender alguma coisa, que eu acho que é sempre muito importante. A gente é eterno aprendiz, né? Eterno aprendiz e ignorante de fato, ou soberbo, ou arrogante, é aquele que não quer aprender. Exatamente. Né? Às vezes a gente é um pouco enérgico no comportamento, mas também não pode se confundir as coisas. Então a gente está sempre aprendendo e quem gosta de aprender tem essa diferença, né? Eu quero te agradecer bastante por ter aceitado a oportunidade, aceitado esse convite. E com certeza eu vou ficar te alugando aí por outras... a gente tá aí para isso, né? Outras informações. Às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que ele fez aquela matéria? Eu procuro as fontes, tá aqui uma delas, estou apresentando para vocês. Então, deixar à disposição para que tu possa trazer mais alguma informação, de repente deixar mais algum recado e dizer que o JMD está sempre à disposição para que possamos trazer informações e conteúdo de qualidade para os leitores da nossa plataforma. Eu que agradeço a oportunidade, né? Tu falou da Renata, inteligentíssima amiga. A Renata tá lá em casa com mais 2 amigos meus. Eu espero que ela não tenha tomado todo o vinho. Não, mas não vai tomar. Mas a gente tá aí. Hoje tá ruim para comprar mais, né? Hoje tá frio, né? Tá frio, tá ruim, não tem tantos lugares abertos. Vamos economizar, né? Mas a gente tá aí para isso, né? Eu sempre digo, eu acredito que isso é característico de professor. Tem dúvida, eu não vou me implicar de responder, de tirar dúvida, porque a dúvida é natural, entende? Agora, tu ficar com a dúvida é uma escolha. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, a ignorância é uma escolha, a sabedoria é um dom. Sim. Entende? Então, se tu procura saber, tu acaba entendendo um pouco aí dessa nossa natureza incrível que a gente tem, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a natureza tem música para quem sabe ouvir. E isso é verdade. Se tu sabe ouvir, se tu respeita, se tu tem um pouco de decência, vamos dizer assim, trabalhando com a parte sociológica, um pouco de decência, de entender que aquilo dali não é teu, e sim de todos, e que veio alguém antes de ti, vai vir alguém depois de ti, e que tu precisa preservar, né? Isso daí já é um grande ser humano, né? Eu gosto muito de dizer assim, a gente tem que viver um pouco tal qual os índios, não em toca, não em tribos, não caçando, não, porque é natural deles, né? Mas respeitando a natureza, porque as tribos indígenas têm essa característica, elas caçam, elas utilizam das coisas que a natureza dá, mas com sabedoria, com decência, com respeito, porque eles entendem que, da mesma forma que a natureza deu, eles precisam retribuir e futuramente eles vão precisar, as gerações futuras daquela tribo vai precisar, entende? Então, a gente tem que pensar um pouco assim, né? A natureza deu, vamos usar com sabedoria, com respeito, entendendo que as gerações futuras também vão precisar. Bem, colaborativo, né? Colaborativo. Acho que é isso aí. Então é isso, pessoal. Eliezer Silva conosco, professor
de biologia, já me ensinou ali, já que eu não posso dizer biólogo, né? já vou pegar essa para as próximas. E, claro, você que nos acompanhou também, nosso muito obrigado. Amanhã o tema aqui de manhã é saúde. Às 11 horas estou programando uma live bem interessante para que a gente possa trazer alguns pontos sobre a saúde de Tupanciretã e o Hospital da Caridade Brasileira Terra, os quais foram temas na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores na segunda-feira. E eu trouxe esse noticioso, está lá no jornal Manchete Digital.com.br. Fiquem atentos também aos números sobre os indicadores fluviométricos. Pesquisem sempre as fontes para que tenhamos informações e não desinformação. Nesse momento, sempre nesses momentos, a gente aprendeu isso ano passado, as informações falsas, elas se propagam com mais força. Então, sempre verifiquem os canais oficiais, Defesa Civil, Instituto Nacional de Meteorologia, entre outros que a gente sabe que tem credibilidade. Um abraço a todos e amanhã a gente volta com mais live, mas o JMDcast faz uma pausa na semana que vem, porque nós abriremos espaço para o Fest Canto, que começa dia 26, exatamente na próxima quinta-feira, e vai se estendendo aí ao longo da próxima semana aqui em Tupanciretã. E nós vamos estar ao vivo de lá, com entrevistas, com essa cobertura especial e contando, é claro, com a audiência de todos vocês. Um forte abraço e, como eu disse, semana que vem a gente volta com o Fest Canto ao vivo e, claro, qualquer momento acesse jornalmanchetedigital.com.br. Tchau, tchau.